A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos em Jesus Cristo, que todos possam ter um final de tarde feliz e o início de uma noite maravilhosa. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso, o vosso programa Mensagem de Esperança, um programa que leva Deus a sério. Que nesta tarde, nesse início de noite maravilhoso, que este veículo de comunicação venha a brilhantar mais esse teu dia e que Deus abençoe a tua vida e te conceda as ricas bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Um fato em destaque. Nunca imaginei que aconteceria comigo. Esse fato extraído da Bíblia Nova com o pastor Josué Gonçalves. Diz assim: sempre ouvimos falar que aconteceu com os outros, mas nunca imaginamos que pode acontecer conosco. Minha família e eu passamos por uma experiência traumática na qual aprendemos muito sobre o perdão. Morávamos na cidade de Santo André, em São Paulo, e o fato ocorreu numa segunda-feira, às 8 horas da noite. 3 homens armados entraram em nossa casa. Um quarto homem, também armado, ficou na porta para vigiar a entrada. Eu estava no meu quarto. Letícia, minha filha, no quarto dela, e o Douglas, também meu filho, fazia lição na cozinha. Ao ouvir o grito de desespero do Douglas, que tinha apenas 9 anos na época, fui até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Os ladrões nos renderam, apontando as armas em nossa direção, dizendo: é um assalto, fiquem todos quietos. Providencialmente, meu cunhado chegou e os homens assustados foram embora. Porém, 2 dias depois, os mesmos rapazes voltaram. Desta vez, estavam em casa a minha esposa, a minha irmã e eu. As crianças não. Nervosos, eles criaram um clima de terror, empurrando-me com a arma, ameaçando-nos. Foi horrível. Não demorou muito, com receio de que a polícia pudesse chegar. Eles foram embora, levando apenas alguns objetos. Assim que os ladrões foram embora, estávamos tão chocados e traumatizados que fechamos a casa e nunca mais voltamos àquele lugar. Quem nunca passou por uma experiência assim não tem noção de como fica o estado psicológico da família. Na mesma noite, mudamos para outra cidade. Durante um bom tempo, foi difícil dormir, sair da casa ou ficar sozinhos. Estávamos muito traumatizados. Um sentimento de ódio encheu meu coração. O meu desejo era de encontrar aqueles homens e acertar as contas, fazendo justiça com minhas próprias mãos. Eu fiquei tão traumatizado que em toda a igreja eu ia, a impressão que dava é que um daqueles homens poderia estar no meio da multidão. Aquele sentimento perseguia-me por onde quer que eu fosse. Certo dia, eu estava de joelho orando e na minha aflição eu dizia: Deus, eu preciso continuar viajando para ministrar a Tua palavra. Cura-me desse trauma, do medo, da insegurança. Foi quando ouvi a voz de Deus falando: Josué, você quer ser curado? Senhor, é o que mais quero. E ele continuou: meu filho, o caminho para a sua libertação e cura passa pelo perdão. Perdoe aqueles homens e saiba que a única diferença entre você e eles é que a minha graça o alcançou. Sem a minha graça, não haveria nenhuma diferença entre vocês. Naquele momento, eu entendi definitivamente o poder que há no perdão. Em meus lágrimas eu disse: Deus, humanamente falando, não é possível, mas eu creio na Tua graça sobre a minha vida. Se esse é o caminho, estou pronto para liberar perdão àqueles homens. Eles estavam perdoados, não deve mais nada. Eu rasgo a conta. E o meu pedido, o Senhor, é que Tu os salve, de forma que um dia eu possa encontrá-los como meus irmãos em Cristo Jesus. Quando encerrei meu período de oração, ao me levantar, eu estava completamente curado. Os sentimentos negativos com relação a eles haviam desaparecido do meu coração. Daquele dia em diante,
Nunca mais caminhei inseguro. A impressão que ficou é que nunca mais havia acontecido aquilo com a minha família. Esse é o poder libertador do perdão. O perdão é a amnésia do amor, é a faxina do coração e a cura para as memórias amargas. Perdoe hoje, perdoa amanhã, perdoa sempre. Amém. Mensagem de fé. Mateus capítulo 18, versículo 15, 16 e o 21. Ora, diz Jesus, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Vocês ouviram um fato em destaque, uma mensagem que eu li aqui? E ali fala sobre a preciosidade do perdão. O perdão é uma das maiores armas que nós podemos adquirir. Existe uma frase dita por um autor de um livro que diz que a pessoa que não perdoa, a pessoa está tomando um veneno esperando que o seu opressor morra. A pessoa quando não perdoa, é ele que está destruindo. Perdão também, em outras palavras, é probabilidade de prosperar. A pessoa que perdoa, a pessoa prospera. A própria ciência prova que quando a pessoa não perdoa, a pessoa adquire para si muitos tipos de doenças. A pessoa perde o clima em estar no ambiente onde aquele ofensor está. A pessoa acaba perdendo o sono. A pessoa acaba, enfim, a pessoa adquire doença para si. Então a Bíblia ensina, se teu amigo, inimigo te dá a face, bater nas faces esquerda, oferece direito. Se obrigar a andar uma milha, ande 2. Porque fazendo isso, a gente está adquirindo um dos frutos do Espírito Santo, que é paciência, tolerância, longanimidade, bondade, fé, perdão, tudo isso. Então vamos perdoar, porque Jesus nos perdoou. Eu desejo que essa palavra sobre o perdão fique no teu coração. E neste momento eu convido para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Ensina-nos, ó Deus, a dar o perdão. Ensina-nos, ó Deus, a suportar a fraqueza daquele que nos ofende. Porque aquele que nos ofende também foi atacado por uma fraqueza. E às vezes nós cometemos isso. E nós, ó Deus, temos dificuldade de perdoar, como também pedir perdão ou dar perdão. Mas que pelo Teu Espírito Santo, Tu possas nos conceder graça, de tal maneira que nós possamos perdoar aquela pessoa sem guardar ira, rancor, qualquer sentimento ruim. E assim possamos abençoar todas as pessoas. Eu te peço, em favor de todos que nos ouvem, em favor de todos que nos assistem, abençoe a todos nós, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, chegamos no final desse programa maravilhoso. E eu espero você na próxima programação. Que Deus possa dar uma ótima noite, que tenha um bom sono e amanhã um novo dia. E clique lá, inscreva no meu canal Missionário, para que assim possamos ter mais oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Todos tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Até mais.